Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Gostaria aqui de estar saudando a todos, seja bem-vindo, tá bom? Mais uma vez aqui no nosso canal. E aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, mais uma vez, estaremos aqui a refletir em mais um tema, né? Dentro de algum versículo, né? Que nos chame a atenção, né? E que seja importante para a nossa reflexão. Neste momento estaremos considerando o tema Uma Guerra nos Bastidores. O versículo bíblico em que vamos estar lendo se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo em trevas, outra versão bíblica diz. Mas aqui está escrito contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, aonde? Nas regiões celestes. Para iniciar, vamos estar aqui orando, tá bom? Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por mais este momento de reflexão. Te agradecemos, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor Jesus, que temos que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar. Também agradecemos, Senhor, por este momento em que o Senhor nos desperta para a importância desse valioso tema, em que certamente, Senhor, tem que nos chamar a atenção e que temos que estar, Senhor, a teus pés, buscando discernimento, Senhor, graça, força, para podermos, Senhor, usar as devidas armas, Senhor, no que diz respeito a esse embate, no que diz respeito, Senhor, a essa guerra. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda durante toda a ministração dessa reflexão. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos diante, amados e queridos irmãos, estamos diante da carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, uma igreja que pautava pela doutrina, exemplo da igreja primitiva, onde Lucas chega a testemunhar que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, guarde bem isso, no repartir do pão, nas orações com ações de graça. E assim era também o perfil da igreja de Éfeso, exceto que nós temos em Apocalipse uma advertência, justamente, e é bom guardar esse comentário aqui, em que essa igreja, ela por um tempo, por um momento, ela labutava pela doutrina, era uma igreja exemplar, uma igreja em que os membros eram ativos, renovados, porém, a palavra do Senhor nos diz, Apocalipse, que Deus advertiu aquele pastor daquela igreja, o anjo da igreja, em que eles estavam deixando o primeiro amor. Assim foi com Éfeso, amados, assim foi com as demais igrejas, com exceção apenas de uma, que foi Filadélfia, mas as demais
todas elas acabaram de alguma maneira sucumbindo no que diz respeito ao seu legado, sucumbindo no que se diz respeito à vocação pela qual o Senhor tem nos chamado como igreja. E é interessante, irmãos, que nós, a partir do momento que nos convertemos, buscamos a servir Deus, ao Senhor, sempre confiando na sua graça, buscando através da leitura e do estudo da sua palavra, buscarmos cada vez mais ter um desenvolvimento para melhor, um aperfeiçoamento, como diz Paulo, que até então, com todo o bojo e o testemunho que a Escritura dá deste homem de Deus, ainda assim ele disse que ele ainda não tinha alcançado. Mas ele, objetivando este alvo, ele deixava com que as coisas que para trás viessem a ficar, tendo a sua importância como a experiência, mas que não viéssemos a estacionar sobre essa experiência, mas prosseguíssemos em frente para o alvo da soberana, olha só, vocação de Deus. E diante desse cenário, e diante dessa realidade, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, nós recebemos um legado em que é buscar pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o legado que o Senhor Jesus deixou para a tua igreja. Um legado de comprometimento com a vontade de Deus. Um legado com comprometimento com respeito à missão dada por Deus. E nós temos como um exemplo incomensurável que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E diante dessa jornada, o Senhor nos faz entender que diante dessa trajetória vai haver confronto, vai haver guerra, vai haver embate do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Não podemos, amados, baixar a guarda. Mas o que me chamou a atenção diante da advertência ali de Paulo, né? A igreja de Éfeso, da orientação de Paulo, melhor dizendo, a igreja de Éfeso, ele passa a revelar algo muito significativo para cada um de nós, amados. Porque quando nós olhamos para Efésios capítulo 6 e versículo 12, nós, melhor dizendo, nós observamos que a palavra de Deus, ela nos diz que pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Amados, isso nos traz a realidade de um cenário em que não vemos. Por isso que esse tema me chamou a atenção. Uma guerra que ela é legítima, que ela é real, melhor dizendo. Porém, acontece dentro de um campo em que nós não vemos. Por trás dos bastidores. É nos bastidores que essa guerra ela se desenvolve. Mas a primeira questão, amados, que eu quero aqui, que nós venhamos a considerar, da importância e da significação, da significância que tem esse versículo bíblico para cada um de nós. E por que eu digo isso, amados?
Porque isso faz com que nós venhamos a olhar não com os olhos que o mundo olha para aquela pessoa que está nas drogas, para aquela pessoa que está sobre o vício, para aquela pessoa que está no crime, para aquela família que está em desordem, um vizinho que, quem sabe, tem uma prática ou tem um hábito de discursão, de encrenca. Alguém que se dá ao luxo de testemunhar uma má índole, uma falta de empatia, uma falta de relacionamento, de buscar relacionamento. Essa palavra, amados, diante desse campo de guerra, nós precisamos entender que nós como igreja, diante da orientação da palavra de Deus, que nós temos que olhar com outros olhos, não como o mundo olha. O mundo, para o criminoso, você deve ter ouvido já essa expressão, que seria que tivesse um navio, colocar todos esses criminosos, esses maus elementos dentro de um navio, levar para o meio do mar, do alto mar, e ali jogar todos eles no fundo do mar. Para o mundo, amado, não existe misericórdia. A Bíblia diz aqui que o mundo já no maligno. O mundo está em trevas. E os olhares do mundo não é um olhar de justiça. É um olhar de compensação. É um olhar que primeiro que seja ele e não eu. Um olhar, amados, totalmente vendido a uma política de ódio, de desamor. Porém, para nós que sabemos que aquela pessoa cometeu o crime, aquela pessoa ela foi presa, aquela pessoa ela vivia no vício do álcool, da maconha, do LSD, da cocaína, independente do que seja o seu vício. Aquela pessoa que está vendida ao homossexualismo, ao lesbianismo, entenda, amados, que ela não é esta pessoa, que a questão não é o hábito que ela pratica. A questão é que ela está sob as algemas e sobre uma regência de uma obra minuciosamente arquitetada pelas hostes malignas da maldade. O cenário que Paulo aqui nos leva a buscar enxergar, ainda que é por trás dos bastidores, é que há uma minuciosa obra, algo que não é feito de qualquer maneira. A Bíblia diz que o próprio diabo ele se apresenta como anjo de luz. Ele não vem de cara limpa. A proposta do diabo, a proposta que vem diante destas reuniões e desse arquitetar o ataque à humanidade, ela é autoplanejada, minuciosamente planejada, amados. Então nós, como igreja, esse texto ele se torna significativo para que nós não venhamos a agir da mesma maneira. Ainda por conta da nossa limitação, somada à falta da nossa vigilância, acabamos nos irando e pondo a ira ao sol. Acabamos por tratar ou por igualmente fazer como aquele que nós sabemos que não é ele exclusivamente que está nos ofendendo. Não. Não é ele exclusivamente que está
lançando a mão para nos agredir, forjando malícia, forjando planos para nos prejudicar. Não, amados. Isso já vem de uma obra do maligno. Uma família, ela chega ao ponto de estar sobre um campo de confusão, de atrito, marido contra mulher, filho contra pais, população, vizinho contra vizinho, sociedade contra sociedade, país contra país, como vemos as guerras. Tudo isso não é, essa luta, ela não é especificamente por conta dessa pessoa, por conta desse indivíduo. Não. Isso tudo é por conta das principados, das potestades, dos príncipes do mundo destas trevas. E a segunda razão significativa desse texto é o quanto temos que enxergar, o tanto quanto precisamos que Deus nos conceda graça, que o Senhor nos conceda discernimento, que o Senhor nos conceda poder, direção, e nos fazer com que nós venhamos a usar legitimamente as armas que Ele tem deixado para nós, e essas armas, elas são armas espirituais. Poderosa para destruir fortaleza, fala o apóstolo Paulo. Porque são armas que não revelam, em momento algum, qualquer aspecto relacionado à capacidade humana. De maneira nenhuma. Essas armas, elas revelam a anulação nossa e a glória de Deus em contrapartida. A glória de Deus em contrapartida. Assim como nós olhando para o texto de 2 Crônicas, se eu não estiver equivocado, capítulo 20, em que nós vemos aqui Josafá diante desse enfrentamento que traz para nós a realidade, aqui metaforicamente falando, o modelo do que acontece, da realidade dessa guerra em que nós dia a dia combatemos. Mas ainda assim, Josafá lhe nos dá uma lição através da sua oração. Josafá não colocou o batalhão que estava à sua disposição já na guerra contra aqueles inimigos. Não. A Bíblia diz que Josafá entrou num templo. E diz aqui, que ele diz aqui, ó nosso Deus, parte da oração de Josafá diante daquele confronto. Antes de ir para aquele confronto. Ele diz, ó nosso Deus, deixa eu abrir para vocês. Ó nosso Deus, não o julgarás? Agora olha o que diz. Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E o mais ainda que ele diz, nem sabemos o que havemos de fazer. Porém nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que Josafá estava dizendo para Deus? Josafá estava se anulando. Josafá estava dizendo para Deus, em outras palavras, olha Senhor, ainda que o Senhor me colocou como rei, ainda que eu tenha um grupo, um exército bélico de homens, milhares ele tinha. Josafá estava falando para Deus, ainda que eu tenha este batalhão, tenha este recurso, eu dependo, ou dependemos, no caso de Israel, unicamente, totalmente e unicamente de ti. Assim, amados, somos nós diante do uso das armas, nossas armas espirituais, que é a oração,
que é o jejum, que é a leitura da palavra de Deus, que é os dons que o Senhor nos concede para vencermos esta batalha nos bastidores. E aqui, partindo para os pontos e para o encerramento, uma guerra nos bastidores, cujos resultados são reais no cenário da vida. A guerra, amados, é isso que temos que entender, é nos bastidores. Quando falamos de bastidores, falamos daquilo que está oculto aos olhos nosso. É aquilo que não vemos, está lá atrás dos bastidores, onde tudo é engedrado, onde tudo é planejado. Porém, nós não podemos estar ali, nós não vemos. Mas o Senhor, como disse para Josafá, é aquele que batalha por nós. Mas ainda que haja em nós não há em nós essa condição de ver essa realidade, a não ser quando o Senhor revela, como revelou para o servo ali de Eliseu, que clamou a Deus para que abrisse os olhos de Eliseu, que ele só via o exército físico. O exercício, ele só via o exército dos inimigos, que era o físico. Mas a partir da oração de Eliseu, Geazi passou a ver carro de fogos e cavaleiro de fogo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Somente quando o Senhor abre os nossos olhos. Porém, Paulo nos deixa claro que essa guerra ela é nos bastidores. É lá que eles enjedam os planos, mas é no nome do Senhor Jesus, pela oração, pela fé, que essa obra é desfeita, porque o Senhor Jesus ele veio justamente para isso, para desfazer a obra do diabo. E ainda que ela esteja no campo dos bastidores, os resultados eles são reais no cenário da vida. E onde nós vemos isso? Na família, pela semente da discórdia. Por isso que Paulo, aqui no capítulo 6, começa a falar no campo da família. Observe bem essa ligação entre o capítulo 1 de Efésios 6 e a partir do versículo 10 e 11 e 12 em diante. Ele diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então logo o fator da desobediência não só a questão do pecado do filho, mas há algo a incitá-lo a ser desobediente. A pôr na mente dele que ele é mais inteligente do que o pai e a mãe e pode enganá-los e até mesmo dissimular uma obediência forjada e fingida. E ele continua, honra teu pai e tua mãe. E o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja longa a vida sobre a terra. E vós, pai, olha só, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na disciplina a demonstração do Senhor. Então aqui nós vemos já que os resultados que nós vemos já dessa realidade, dessa guerra, ainda que seja nos bastidores, nós já vemos na família. Famílias sendo destruídas, casais, optando pelo divórcio e tantas outras mazelas que nós sabemos não só por conta da mídia, mas por conta da nossa própria família, familiares, vizinhos. Não precisa estarmos com o olho na televisão para sabermos que há essa obra maligna a destruir famílias e também no campo do mundo, pela semente da competitividade. Como nos diz o versículo 5 a 9, fala da questão do servo e do Senhor. Então, quando não há consonância, quando não há afinidades, quando não há respeito, ali está o mundo a mostrar essa realidade com respeito a essa batalha. Pela semente da competitividade. Seja no campo político, chega no campo profissional, como também
no religioso, que é o próximo ponto. Uma guerra nos bastidores cujos resultados reais são reais no cenário religioso. Quando nós lemos Paulo a falar a partir do versículo 10, ó, finalmente fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Aí ele diz aqui, ó, revestível da armadura de Deus, para poder permanecer firmes, ó, só, contra a cilada do diabo. E essa palavra é por conta dessa realidade dentro do campo da vida cristã, da fé cristã, onde o inimigo ele impreta ali o desejo, o anseio por uma promoção ministerial, uma jactância no coração de aqueles que se acham que pregam mais do que o seu irmão, do que a sua irmã, sabe mais, por isso precisa ter oportunidade, ou precisa ter alguma disposição de cargo em algum lugar, em algum setor da igreja local. E a semente é justamente dela, maior dela, é da hipocrisia. Aquela em se achar que está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, porém, no entanto, pelo engano desse plano e dessa obra enredada do maligno, o crente ele passa a se achar como fariseu, que orando a Deus, né, dizia que ele pagava o dízimo das ofertas, do cominho, e que ele não era como aquele publicano que estava ao seu lado no templo, buscando a face de Deus. Isso não é outra coisa a não ser, né, uma obra que vem de lá, desses bastidores. E no mundo, pela semente da incredulidade e da perseguição. A perseguição contra a igreja é justamente por conta da incredulidade. Porque a incredulidade é um fator operante de Satanás no coração dos homens. Diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 4. Observe bem, amados, o que nós estamos aqui a considerar. Ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naquele que se perde que está encoberto. E quem são eles? Ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, olha só, para que ele não lhe respondesse à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, logo, isso é uma realidade dentro destes bastidores. Tá aí. Eu não coloquei para vocês, né? Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, logo, amados, é uma guerra nos bastidores cuja realidade, cujos resultados são reais no cenário religioso. Quando há um fechamento do ministério, ali a igreja do Senhor não perdeu a batalha, a guerra. Apenas houve uma parte dessa militância que acabou sucumbindo. Por quê? Porque deixaram de considerar o que agora estamos considerando. Esqueceram dessa realidade, de que a nossa luta, ela não é contra a carne e muito menos contra o sangue. E por último, uma guerra nos bastidores cuja incapacidade humana nessa batalha é real. Como já consideramos pelo exemplo de Josafá, quando consideramos pela própria palavra do apóstolo Paulo, no versículo 12. Por quê? Porque ela acontece por trás dos bastidores, nas regiões celestiais,
Então, diante disso, essa nossa incapacidade, em primeiro lugar, por conta do poder organizacional destes inimigos, em que Paulo dá o nome de principados, fala de liderança, potestades, olha, príncipes deste mundo. Nós não vemos ele, amado. Estão à espreita, destruindo tudo quanto aqui, muito mais daquilo que aqui nós comentamos durante essa reflexão. E também cuja incapacidade humana, né, nessa batalha é real, por conta também do poder dominante já instalado no mundo. E qual é esse poder? Está aqui, ó. Do mundo destas trevas. Outra versão bíblica, como a King James, no mundo em trevas. Então a nossa incapacidade, ela é real por conta do poder organizacional. Príncipes e potestades, principados, e pelo poder dominante que já está instalado no mundo. Nós não podemos mudar a realidade do mundo, mas nós podemos, em Deus, em Cristo Jesus, como instrumento em suas mãos, pregar o Evangelho, como Paulo diz, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós estamos aqui, muitos de nós estamos aqui nesse momento refletindo, somos fruto desta instrumentalidade de Deus através do seu povo, da sua igreja, não pelo poder do povo da igreja, não pelo poder do pastor, do irmão, da irmã, do jovem, da jovem, de maneira alguma. Do adolescente, não. A ele, dele, por ele e para ele, é que pertence a glória e o louvor. Para tanto, e por último, terceiro ainda, por conta do lugar em que este poder atua. Qual é o lugar? Regiões celestiais. Aí encerrando, cuja vitória, amados. Vou abrir agora para vocês, e aqui encerramos. Cuja vitória só haveremos de conquistá-la, dia após dia, momento após momento, a ponto de podermos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Na iminência da morte de Paulo, ele declarou isso. E somente até aí, e neste momento, que nós poderemos manter este caminho de vitória, qual Paulo já nos garante quando em Cristo Jesus sermos mais do que vencedores, é na compreensão de que é nele, unicamente, exclusivamente nele, é que está a nossa vitória. Diante desta guerra que acontece desde o princípio, desde a queda da humanidade através de Adão, através da persuasão diabólica diante de Eva. Somente o Senhor é que pode, diante desta batalha, nos fazer mais do que vencedores. E qual é o segredo? Não tem receita. Não é segredo. Está revelado nas Escrituras. É nos colocarmos totalmente diante dele. Buscar no Senhor esta força. Porque ele diz aqui, ó, finalmente, Paulo diz, porque ali ele orientou sobre o pai e o filho, sobre o servo e o empregado. Porém, para que aquilo aconteça e se mantenha daquela maneira, que é a vontade de Deus, precisamos estar aos pés do Senhor. Finalmente, diz Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E pelo uso das armas pelos quais o Senhor tem deixado e colocado em nossa mão. A fé, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, sem se esquecer em nenhum momento do quanto precisamos vigiar. E jamais nos exacerbarmos em se achar um crente
super-herói, um super crente, de maneira alguma. Que ele cresça e que nós diminuamos. E que na fraqueza nossa compreendamos que é nela, como diz o Senhor para Paulo, que opera o poder de Deus. Então, o que nos basta é a graça de Deus para que nós permaneçamos nessa consciência de que esta guerra, ela não é uma guerra fictícia, ela é uma guerra real e ela acontece nos bastidores. Mas por intermédio do Senhor Jesus e pela sua instrumentalidade, total dependência nele e a ele, nós somos mais do que vencedores. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e que Deus nos guarde, amado. Porque somente nele é que calcaremos, diz o salmista, o pé dos nossos reais inimigos. Compreenda isso. Tenha sempre a disposição pela qual Pedro nos orienta, para que com mansidão possamos testemunhar de Cristo e é da nossa fé. Amém? E sejamos ministros do Senhor Jesus, embaixadores de Cristo, buscando sempre a paz pela fé no sangue do Senhor Jesus, a paz pela atuação única de Deus, pois somente Ele é que quebra a lança e também corta o álcool. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Pai, Te agradecer, meu Deus, por este momento que aqui estivemos. Que reflexão, Senhor. Que realidade precisamos ter, ó Pai, a nossa mente sempre avivada, Senhor, para que não venhamos a depreciar aqueles que estão numa condição, ó Pai, das algemas infernais do diabo, aqueles que estão entregues, ó Pai, às mazelas, Senhor, e sob as correntes deste mundo em trevas. Mas que nós possamos, ó Pai, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, possamos, ó Pai, usar, meu Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, Senhor, que é a Tua palavra. E possamos, Senhor, passar a regimentar mais soldados a essa milícia, Pai. Tirando eles do estado, Senhor, ali, ó Pai, de vítima. Aqueles, Pai, que se encontram, meu Deus, como dominados, como reféns em meio a essa guerra nos bastidores, ó Pai. Quantos não estão, ó Pai, como refém? Porém, poderoso é o Senhor Jesus. Poderoso é a Tua palavra, Senhor. Quando nós viemos a pregar, vai libertando, Pai. Vai salvando. Vai quebrando as algemas. Vai trazendo harmonia para a família. Vai trazendo harmonia para o trabalho, para a sociedade, para o mundo. Ó Pai, através do testemunho daqueles que passam a fazer parte dessa milícia, em que nós sabemos, ó Pai, precisamos entender que a nossa guerra, esta guerra, em que estamos diariamente, Pai, atuando, ela não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes, Senhor, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade e contra os príncipes, Senhor, deste mundo de trevas. Senhor, dai-nos vitória, enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor, e nos cobre, Senhor Jesus, com Teu precioso sangue. É o que nós suplicamos, oramos. Ó Senhor, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.